Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Hoje irei ministrar a lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Bom, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez você estar me acompanhando e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar e nós teremos uma aula abençoada. O texto áureo se encontra no livro Levítico, capítulo 9, versículo 23. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A verdade prática diz que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O culto a Deus, ele tem que ser um culto feito em espírito e em verdade. Esse é a verdadeira adoração de um verdadeiro adorador. Diz a Bíblia que Deus ele procura verdadeiros adoradores, não é verdade? O que realmente agrada ao Senhor? Então essas são indagações importantes que precisamos fazer se nós queremos adorar a Deus da forma que Ele merece e que lhe agrada, não é verdade? Então é necessário que aqueles que desejam cultuar ao Senhor o faça em espírito e em verdade. Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adoraria em espírito e em verdade. Se você está me acompanhando até aqui e se esse canal tem sido bênção na sua vida, não se esqueça de deixar o seu gostei aí. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, tá certo? Nós já vamos entrar na introdução, mas antes quero dizer que a leitura bíblica em classe se encontra em Levítico capítulo 9, versículo 15 ao 24. Como de costume, eu não faço a leitura, tá certo? Depois, se você tiver de posse aí da sua Bíblia ou da sua revistinha, você pode estar fazendo a leitura posteriormente, tá certo? Vamos avançar. Na introdução diz assim: o que é o culto divino? Bom, não é fácil responder essa pergunta, pois no ato da adoração ao Deus único e verdadeiro, nós temos de evitar pelo menos aí dois extremos. Quais? O primeiro, a informalidade profana e indecente. E, em segundo lugar, ao ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Então, dois extremos nós devemos evitar. Bíblico. Ou seja, tem que haver aí moderação. Por esse motivo, o Senhor deixou a congregação israelita, nos livros de Êxodo e Levítico, ordenanças e instruções quanto à essência de seu culto, tendo como exemplo a consagração do Santo Templo em Jerusalém. Então, que a nossa adoração a Deus conte igualmente com a presença do Espírito Santo em todos os atos, pois sem a glória de Deus, nenhum culto ele tem validade. O mais importante dentro de um culto é a presença do Espírito Santo. Tópico 1. O culto no Antigo Testamento. Subtópico 1. Definição. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas morais
como anjos, os homens e particularmente de Israel no Antigo Testamento. Só que agora, da igreja para que todos, em todos os lugares e tempo, glorifiquem-no como Criador, Senhor e mantenedor de todas as coisas. De acordo com Salmo 100, verso 1, Apocalipse 14, versículo 7. Então, na definição de culto, né, do Antigo Testamento, nós vimos que o culto divino ele é um serviço o quê? Amoroso e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas, tanto dos anjos como dos homens. Então, muito particularmente aí de Israel. Mas agora, Deus ele requer da sua igreja, não só de Israel, mas Deus também ele requer da sua igreja em todos os lugares, tempos, em todos os lugares e tempos. Deus requer que todos nós glorifiquemos e exaltemos o nome dele dentro aí do culto divino, tá certo? No subtópico 2, na era patriarcal. O primeiro grande patriarca a apresentar um culto a Deus foi Noé. Então Noé foi o primeiro patriarca aí que prestou o culto de adoração ao Senhor. Depois veio Abraão, Isaac, Jacó. Eles também constituíram altares para adorar o Senhor, que os chamara a constituir a nação profética, sacerdotal e real por excelência, tá certo? Então, o primeiro aí a prestar um culto de adoração a Deus foi Noé. Logo em seguida veio Abraão, Isaac, Jacó, e eles aí constituíram altares para adorar o Senhor. Subtópico 2, no período de Moisés. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse de informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. A partir daí, estabeleceram-se as festividades sagradas, como a Páscoa e o dia da expiação. Então, Deus, através de Moisés, ele entregou aí a seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse agora a ser um culto de etapas teológicas, de etapas litúrgicas e congregacionais. Aqui no subtópico 4, nós vamos falar no templo de Davi e Salomão. Olha só. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e o de Débora constituíam manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo. Mas, com o rei Davi, que também era profeta, salmista e músico, a celebração oficial ao Senhor foi enriquecida com a formação de coros e instrumentos musicais. O rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais. Salomão decidiu igualmente ao enriquecimento litúrgico e musical na adoração divina. A liturgia hebreia impressionava por sua beleza e arte divina. Então, o rei Davi, ele inventou aí e fabricou diversos instrumentos para que o culto tivesse essa beleza, para que houvesse, uma orquestra, dentro de um culto de adoração. Que coisa linda, todo mundo cantando, louvando com vozes, com instrumento. Então, Davi e Salomão aí, principalmente Davi, ele enriqueceu aí o culto ao Senhor. Então, quando fala que Miriam cantou, dançou, Davi, isso ali não era uma forma de culto, não era não era bem um culto, mas era uma exposição, uma demonstração de alegria. Ezequias também destacou-se pelo zelo ao culto do Senhor. Então, outro também que se destacou aí na beleza do culto foi o rei Ezequias. Vemos aí estes homens de Deus sempre buscando excelência para deixar o culto mais belo, mais bonito, mais agradável para as pessoas que ali estão
cultuando ao Senhor, tá certo? Subtópico 5, após o cativeiro babilônico. Agora nós vamos ver o culto após o cativeiro babilônico. Bom, em 586 a.C., os judeus eles foram levados em cativo, em cativeiro à Babilônia, onde eles permaneceram lá por 70 anos. Nesse período, pelo que inferimos do Salmo 137, a adoração divina ela foi aí praticamente esquecida. Então, no período do cativeiro, no período de 70 anos que o pessoal de Israel foi levado para a Babilônia, essa adoração, né, essa forma de culto, ela foi praticamente esquecida. Sabemos que lá na Babilônia foi onde que eles construíram aí as sinagogas, mas a forma em si de cultuar a Deus, ela ficou um pouco de lado aí, certo? Então, mas com o retorno a Jerusalém, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico. Então, quando eles retornaram para Jerusalém, Neemias e Esdras, eles incentivaram o povo, né? Eles fizeram com que o pessoal voltasse a adorar a Deus na forma de culto, né? E é tanto que diz Neemias 8:10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Então ali eles expuseram a palavra de Deus, louvaram o Senhor e cantaram hinos de alegria, cânticos de alegria ao Senhor. Então quando eles retornaram da Babilônia, eles retomaram novamente a forma aí de cultuar ao Senhor. Então, para nós fecharmos aqui o primeiro tópico que fala sobre o culto no Antigo Testamento, nós definimos já sobre o que é o culto, nós falamos sobre o culto na era dos patriarcas, no período de Moisés, no templo de Davi e de Salomão, também nós falamos o culto após aí o cativeiro babilônico. Agora, para finalizarmos aqui, quero deixar claro que Levítico era o manual do culto do Antigo Testamento. Finalizado aqui então o tópico 1, vamos para o tópico 2. No tópico 2 diz assim, os elementos do culto levítico. Vamos ver então aqui quais eram os elementos do culto levítico. Então, a fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, nós temos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Então, nós vamos ver os elementos aí do culto em Levítico, tá certo? Subtópico 1, sacrifícios. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifício de animais. Então, no capítulo 1 do livro de Levítico, o rei Salomão e todo Israel eles demonstraram sua ação de graça ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O número de sacrifícios de animais foi uma coisa assim extraordinária. Diz a Bíblia que na inauguração do templo foram mais de 120 músicos, né, que tocavam, que louvavam o Senhor, e mais de 1000 bois, né, foram sacrificados ali no dia da inauguração do templo de Salomão. Então foi uma coisa extraordinária, uma coisa magnífica. A glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. O livro de Levítico, ele demonstra ali, através da pessoa de Salomão, a sua ação de graça ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Subtópico 2, cânticos. Bom, em seguida, os cantores e músicos puseram-se a louvar o Senhor, entoando provavelmente os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Dentro aí dos elementos do culto também existia a exposição da palavra.
Salomão mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa existencial de Israel. Logo após Salomão dirigir-se aí ao povo, fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Então ele mostra a clara intervenção de Deus em cada etapa da existência aí de Israel, tá certo? Também dentro aí ainda falando dentro do elemento do culto levítico, né, existia também a oração. A oração não pode faltar dentro de um culto, dentro da liturgia de um culto ao Senhor. Então, Salomão dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento, intercede não só por Israel, mas também pelos gentios. Salomão aqui, ele invoca o nome do Senhor, tá certo? Não só pelo Israel, mas também pelos gentios, que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, eles imediatamente correram para o templo. As pessoas foram até o templo, porque viram a intervenção divina na vida do povo de Israel. Então, fechando aqui, falando sobre a oração dentro do culto. Na nossa igreja, a igreja de Cristo, ela não pode viver sem oração. A oração não pode faltar dentro de um culto de adoração ao Senhor. No subtópico 5, fala da leitura da palavra. Também fazia parte dos elementos do culto levítico, a leitura da palavra de Deus. Então, após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Então, nesse período, os sacerdotes puseram-se também a explicar a lei ao povo de Deus. Então, a exposição da palavra, a leitura da palavra, né, ela não pode ficar de fora de um culto. Neemias e Esdras, eles priorizavam a leitura e a explicação da palavra de Deus. Subtópico 6, bênção. O culto levítico era encerrado com a bênção araônica. Então, dentro do culto levítico, falando sobre... dentro do culto levítico existia o sacrifício, existia os cânticos, existia a exposição da palavra, era exposta a palavra de Deus, a oração, a leitura da palavra de Deus. Também para finalizar o culto, se encerrava com a bênção araônica. Olha só o que diz Números 6, 23 e 26. Fala a Araão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para finalizar aqui, resumindo aqui esse tópico 2, quero dizer que os sacrifícios, os cânticos, a exposição da palavra e a bênção eram elementos centrais do culto levítico. Então isso não poderia faltar. A exposição da palavra, os sacrifícios, os cânticos e a bênção araônica, né, que era o encerramento do culto, esse era eram elementos essenciais que não poderia faltar de forma alguma dentro do culto levítico. Finalizando assim então o tópico 2, nós vamos para o tópico e último tópico, que é o 3. Finalidades do culto levítico. Veremos então quais eram a finalidade do culto levítico. Então, o culto levítico no Antigo Testamento, ele tinha 4 finalidades básicas que nós vamos estudar dentro agora deste tópico 3, que é adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Então, essas são as 4 finalidades importantes dentro aí do culto levítico. Era uma celebração teológica e também messiânica.
No subtópico 1 fala sobre adorar ao único e verdadeiro Deus. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava duas coisas. Quais? Bom, primeiro, a aceitação do único Deus, do único e verdadeiro Deus. Segundo, e a rejeição dos deuses pagãos. Enfim, o culto afastava os israelitas da idolatria e aprofundava a sua comunhão com o Senhor. Então, essa era o teor dos cânticos congregacionais do Santo Templo. Ou seja, ali a adoração ao verdadeiro Deus, ao único verdadeiro Deus, ela se resumia em se afastar das idolatrias e se aprofundar a comunhão com Deus. É o que nós devemos fazer hoje. Quando nos reunimos para adorar a Deus, é esquecer das coisas do mundo, das coisas que ficaram para lá, das dívidas, dos problemas, né? E procurar se aprofundar na comunhão com o Senhor. Então, esse deve ser o nosso teor congregacional, nosso cântico congregacional. Subtópico 2 diz o seguinte: reafirmar as alianças antigas. Bom, no culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Olha só. E para vós olharei e vos farei frutificar e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Levítico 26, 9. E 26, 45 diz: antes por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Já em seus cânticos reafirmavam a fé na presença de Deus em sua vida familiar e comunal. Subtópico 3, professar o credo divino. Então, falando aí sobre a finalidade do culto levítico, nós já falamos sobre adorar o único Deus verdadeiro, reafirmar as alianças antigas. Em seus cultos, os israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nesta sentença reúne-se toda a teologia do Antigo Testamento. Qual? É que a Igreja de Cristo recinte a doutrina divina. Subtópico 4, aguardar o Messias. Então, outra finalidade do culto levítico era aguardar o Messias. No livro de Salmos, há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus Cristo como Rei dos Reis. Um israelita crente jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, pois o culto levítico era essencial e tipologicamente cristológico. Quero fechar aqui dizendo o seguinte, que as finalidades do culto levítico eram: primeiro, adorar a Deus, reafirmar as alianças divinas, professar o credo mosaico e aguardar o Messias. Deve ser a finalidade do nosso culto, é aguardar a volta do Messias para buscar a sua igreja. Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, mas ele fez uma promessa de voltar para buscar a sua igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós que professamos a nossa fé em Cristo, somos a igreja dele. E ele fez uma promessa para a sua igreja, que ele viria para buscar. O sacrifício araônico, o sacrifício do Antigo Testamento passou porque foi cumprido em Cristo. Hoje o nosso sacrifício é o nosso culto racional a Ele. É sacrifício de louvor, de adoração e gratidão. É uma verdadeira adoração em espírito e em verdade. Um crente de verdade jamais pode se surpreender com a vinda do Senhor, com o arrebatamento. Nós, como cristãos, não devemos temer a nada, pois somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Tá?
As coisas passam, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então, encerrando aqui esta pré-aula, já quero deixar aí os meus agradecimentos a todos vocês que me acompanharam até aqui. Então, para concluir, diz assim: os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como Ele requer de cada um de nós. Por isso, deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Que nós não sejamos esse. Que a nossa adoração não seja só de lábios, mas de coração. Então, adoremos a Deus em espírito e em verdade. Apresentemos ao Senhor o nosso culto racional. Quando cultuarmos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Pode faltar o pão, pode faltar a saúde, pode faltar o dinheiro, pode faltar o emprego, pode faltar tudo, pode faltar o que for. Mas, se nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nunca vai nos faltar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Se esta pré-aula, se essa aula resumida foi bênção na sua vida, que você também seja um canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixe aí seu gostei para ajudar esse canal a crescer. Graças a Deus que são muitas as igrejas que estão sendo abençoadas por esse trabalho. Se você é professor da escola bíblica e não conhece esse trabalho ainda e assistiu essa aula até aqui, recomendo você baixar esse slide, levar para a sua igreja e dar uma aula diferenciada, uma aula dinâmica e abençoada, para que os seus alunos eles possam cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito obrigado. São várias igrejas que têm feito uso do meu trabalho. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e que nós nos veremos novamente na próxima lição, que é a lição de número 3. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.